Hola, buenas noches, muy buenas noches. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor Ulisses, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Hoje, dia 8 de 9 de novembro. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Enfim, um monte de quarta-feira é feriado, mas enfim, estamos aqui para mais um encontro, né? É, Queria cumprimentar o pessoal que assiste aula pelo YouTube. Tem um pessoal que assiste aula pelo YouTube. Pessoal de São Pedro do Piauí, pessoal de Queimada Nova e o pessoal de Palmeira do Piauí, que assistem aula pelo IPTV. E cumprimentar os colegas e as colegas, professores e professoras que acompanham vocês aí nas escolas, tá? Vamos lembrar que no mês de novembro a gente vai encerrando, né, o ano, o período. Dezembro vocês fazem prova. A gente tem 2 encontros em dezembro e esses encontros a gente vai trabalhar a revisão para a prova bimestral e para prova de recuperação, prova final para quem for precisar, tá? Então essas aulas de novembro, né, outubro, novembro, é o conteúdo para nossa prova. A gente vai voltar a falar, mas enfim, só para lembrar um pouco isso para vocês também. O assunto que nós vamos trabalhar hoje é um assunto tranquilo, não tem regra, não é muito gramatical, é mais voltado para o campo do vocabulário. A gente chama em espanhol de heterossemânticas ou heterossemânticos do masculino. Reparem que essa palavra heterossemântica, cadê? Ela aparece aqui. Ó, aparece. Ó, hetero é um prefixo que quer dizer diferente. E aí, semântica, a palavra que compõe, significa o sentido das palavras. Portanto, heterossemântica quer dizer sentido, significado diferente. Diferente do quê? Diferente do português. Na verdade, é uma falsa cognata. Quando a gente começou a trabalhar espanhol no Brasil, lá pelo ano de 1998, só se ensinava inglês, né? E toda vez que a gente falava falsa cognata, as pessoas automaticamente associavam com o inglês, né? Porque era a língua que era ensinada. E aí se criou essa palavra, heterossemântica, para chamar a atenção, né? Para destacar, para ser diferente, mas que na verdade é uma falsa cognata. São palavras que se escreve, elas são escritas igual ou parecido, bem parecido, né, ao português, mas o ponto de divergência é o significado. O significado é diferente, não é o mesmo significado, né? Então ela pode enganar. A gente vai conhecer algumas palavras. Existe um dicionário que conseguiu catalogar mais de 2.000 palavras. E obviamente que ninguém é obrigado a ter noção dessas 2.000 palavras. Quem fez o dicionário, quem catalogou, saiu procurando, catando, né? Mas algumas falsas cognatas, elas fazem parte do dia a dia, do cotidiano, são palavras de uso frequente. A gente convive com elas aqui nas aulas, a gente já viu várias. Então a gente vai rever algumas que a gente já conhece e vamos conhecer outras palavras. Eu estou procurando trabalhar esse conteúdo sem trazer coisas estranhas, raras, mas sim palavras do cotidiano. Porque, afinal de contas, no ano que vem, quando vocês forem fazer o Enem e optarem por espanhol, né, você precisa ter um bom vocabulário. E não é verdade que a prova de espanhol é cheia de falsa cognata. Não existe isso. Você pode ir na internet, pesquisar, ver qualquer prova de espanhol que já foi aplicada no Enem. Não é isso, não é verdade. Porque não é essa a intenção, né? Saber se você consegue decorar palavra, aprender palavra diferente, não tem sentido. A intenção da prova do Enem
é saber se você consegue ler um texto em espanhol, entender esse texto e responder uma pergunta sobre esse texto de interpretação, né? De interpretação. Marivânia, olá. Eu não entendi a pergunta. Era uma pergunta? Ah, Marivânia. Ó, então, veja só. Aqui eu disse assim, los heterossemânticos. Você já sabe, heterossemânticos são falsas cognatas, né? Eu acho que você quis complementar, né? Na sua fluência, a sua fluência na língua. Pronto, Marivânia, entendi. A Marivânia está no YouTube e ela está falando sobre fluência. A sua fluência, a fluência do aluno na língua, é isso que o Enem pretende verificar. Isso, perfeito, entendi agora. Então, ó, los heterossemânticos. Aqui ele diz assim: são palavras em espanhol que são muito semelhantes à língua portuguesa, em sua grafia ou pronúncia, pero que possuem significados diferentes em cada língua. Você entendeu o que tem escrito aqui, não entendeu? Mas eu vou traduzir. Ó, ele diz assim: são palavras em espanhol que são muito semelhantes à língua portuguesa, em sua grafia, na escrita ou na pronúncia, mas que possuem significados diferentes em cada língua. Aí eu trouxe aqui 3 exemplos dentro de frases. Veja, mi hermana quiere un troço de esta tarta de chocolate. Então, a palavra troço em espanhol quer dizer pedaço. É como falar pedaço em espanhol. Chama troço. Um troço. Um troço. O Z tem som de S em espanhol, sabe? Troço. E O é sempre O. Então, minha irmã quer um troço. Aí desta tarta. Tarta significa bolo confeitado. Para ser falsa cognata, a palavra tem que existir em português. No caso, troço existe, né? E o significado diferente, que em espanhol quer dizer pedaço. Aquela segunda palavra tarta, que na verdade em português é uma palavra emprestada, não sei se do francês ou do inglês, que é tartar. Tartar aqui em português a gente chama, é uma comida. Não sei se já ouviram falar em tartar. O tartar original é uma carne, se inventou nos mercados. Se pegava assim carne, picava com a faca em pedacinhos bem miúdos, né? E temperava aquela carne ali, só temperava. Coloca ali uma gema de ovo, pai, e comem aquilo assim cru e com tempero daquele jeito ali, né? É uma coisa exótica, mas é um prato, tartar. Em espanhol, tarta, bolo confeitado. Ok? Segundo exemplo. Juan chorou muito quando su balão se estropeou. Não, quando su balão se estropeou. É para ser C mesmo. Vamos arrumar aqui. Quando su balão se estropeou. A falsa cognata é balão. Balão significa bola e não balão. E essa última palavra, estropear, significa quebrar, furar, esculhambar, enfim, quando a coisa adquire um defeito, chama estropear em espanhol. Então, Juan chorou muito quando su balão é bola, se estropeou. Terceiro exemplo. Mi gata tuvo 3 cachorros. Olha só, a pronúncia é diferente, né? Mas a escrita é igual. Cachorros. Cachorro em espanhol significa filhote de qualquer animal mamífero. Então eu posso falar cachorro de gata, cachorro de foca, porque cachorro é filhote. Portanto, cachorro é uma falsa cognata. Beleza? Vamos para frente, que tem mais. Bom, não sei se vocês conseguem ver aí com nitidez, né? Mas a gente tem aqui uma tirinha, uns quadrinhos, de um cartunista chamado Adão.
E é legal porque aqui o Adão, ele fez essa tirinha imaginando um brasileiro indo para um país que fala espanhol. Porque você pode cair assim em algumas ciladas quando se trata de falsa cognata. Então eu vou ler, durante a leitura você vai acompanhando comigo e observando a falsa cognata. Eu acho que já dá para sacar de cara a falsa cognata. Lembre sempre, para ser falsa cognata, tem que existir a palavra em português também. O significado é que é diferente. Então, bora lá. Tem ali, ó, o turista aprendiz. Aí veja que o turista pergunta em, né? Já no segundo quadrinho começa. Repare que ele está na aduana. A aduana é a entrada para outro país. Você chegou ali em outro país, de avião, de carro, de ônibus, aí tem ali a aduana, né? O pessoal do governo, a polícia que vai fiscalizar, conferir documento, chama aduana. E aí o moço da aduana fala assim, ó, um rato, por favor. Aí ele, hein? Você tá vendo que o moço da aduana tá olhando um livrinho verde? É o passaporte brasileiro, né? Já foi verde, acho que hoje é azul. Um rato, por favor. Em. Terceiro quadrinho. O garçom, ó. La carne aquí es muy exquisita. La carne aquí es muy exquisita. Em. No bar. Ó, ele foi a um bar tomar um drink. Aí o garçom pergunta: ¿Quieres ir de tapas? ¿Quieres ir de tapas? Brasileiro. Em. Quinto quadrinho, o penúltimo. Ele arrumou uma namorada, tá vendo? Ó? Arrumou uma namorada. Ela diz pra ele, ó, não quero quedar-me embaraçada. O brasileiro, hein? Aí por último, ele já tava arriscando um espanhol, né? Que é assim, a gente só aprende a língua arriscando. Tem que arriscar, tem que tentar. Se errar, vai corrigindo, vai aprendendo. Tem que arriscar, igual andar de bicicleta. Tem que tomar a queda para poder aprender. Aí ele diz assim, ó. Acá está su vaso de água. Aí agora é ela, ó. Em. A namorada que fala espanhol. Enfim, aprendeu também o em, né? Muito bem. Bom, quais são as falsas cognatas que a gente tem aí? No segundo quadrinho, deixa eu ver aqui, pegar minha canetinha. No segundo quadrinho tem a palavra rato. Quando o moço da aduana fala assim, um rato, por favor, rato em espanhol é sempre tempo, momento, instante. Então ele está dizendo um instante, um momento, por favor. Isso, rato. A palavra rato é uma falsa cognata. Rato em espanhol é ratón, no aumentativo, ratón, com ON no final. Terceiro quadrinho. Aliás, segundo, né? Vamos chamar esse aqui de primeiro. Primeiro. Aqui o segundo quadrinho. No segundo quadrinho, a palavra que aparece é exquisita. Exquisita. O garçom diz assim: La carne aqui es muy exquisita. Ou seja, deliciosa, saborosa. Se usa em espanhol exquisito, exquisita, o som do X é sempre esse. Exquisito, exquisita, para dizer delicioso, deliciosa, saboroso, saborosa. Terceiro quadrinho. O garçom diz assim, ó. Tu quieres ir de tapas? A falsa cognata é tapas. Bom, o que é tapas em espanhol? É...
tiragosto. É uma tradição espanhola, né? Típica da Espanha, né? Os países que falam aqui espanhol, nossos vizinhos, foram colonizados pelos espanhóis, né? Então, como é que funciona? Você vai a um bar na Espanha, pede uma bebida. Geralmente eles bebem vinho, né? E junto com a bebida, eles vão trazer um pirizinho com um tiragosto. Geralmente umas azeitonas, um pãozinho com alguma coisa por cima, um presunto. É um negocinho mais fino assim, mais sofisticado, né? Não é pipoca ou amendoim, não. Que aqui no Brasil, quando dão, assim, dão pipoca ou amendoim, né? Dizem que é de graça. Não é de graça, que está embutido no preço, né? Mas vai lá o acompanhamento, né? Então, você pediu uma bebida, veio uma tapa. Pediu outra bebida, vem outra tapa diferente. Então, se você pedir, sei lá, 10 bebidas, vão vir 10 coisas diferentes, né? É interessante a ideia, né? É uma porçãozinha, não é para você encher o bucho, não. É para você tirar gosto ali com a bebida. Aí chama tapa, né? Tem até bar com o nome, Bar de Tapas. O que é Bar de Tapas? É um bar onde se serve um tiragostozinho junto com a bebida que você pedir. Não é um bar de porrada não, viu? Bar de Tapas em espanhol é legal. 4. Essa palavra falsa cognata aqui é bem conhecida. Embaraçada. Você vai conseguir escrever aqui. Embaraçada. Embaraçada com R, isso aqui era para ser um R. Nossa, é porque o espaço aqui desse monitor é apertadinho. Deve ser 20 polegadas. Embaraçada. Vou escrever aqui do outro lado. Embaraçada com Z quer dizer grávida, embaraçada. Ele arrumou uma namorada, né? Foram namorar, aí ela, não quero quedar-me embaraçada, eu não quero ficar grávida. Não quero quedar-me embaraçada, embaraçada grávida. E aí no final, ela pediu água, pediu um copo com água para ele, né? A moça pediu água. Ô, me arranja um copo d'água. Sabe como é que fala copo em espanhol? Vaso. Vaso é como fala copo em espanhol. Ela pediu, né? Dá-me um vaso de água. Aí o maluco trouxe literalmente um vaso, ó. Aqui é um vaso de planta. E usou o espanhol direitinho. Acá está su vaso de água. Só não entendeu ainda que vaso é copo e não vaso de flor, literalmente, né? Não, tranquilo, pessoal de Palmeira. Aproveito porque pode ser a curiosidade dos outros também. Mas tem aula segunda-feira, viu? O feriado é só na terça, pessoal. Canal Educação aqui é igual cantiga de grilo, não para não. Só enforca assim quando a governadora, o governador dá um decreto assim, né? Mas se não, tem aula, viu? Segunda-feira tem aula, na terça é o que é feriado, na quarta volta de novo. Então tá aí respondido para o pessoal de Palmeira e para os outros, né? Queimada Nova, São Lourenço, São Pedro que estão assistindo a aula. Segunda-feira tem aula, menino. Bom, vamos lá. Não sei se vocês. Isso, embaraçada grávida. Olha, pessoal, aqui a gente tem uma lista com 30 falsas cognatas, tá? Essas palavras que estão numeradas são as falsas cognatas. Então, essas palavras das duas colunas com número, uma está de preto, outra está de vermelho, o número, né? Todas essas palavras são falsas cognatas. Nenhuma delas tem o mesmo significado do português. São falsas cognatas, heterossemânticas. E aí a gente vai associar a coluna numerada com a coluna do quadrinho. A coluna do quadrinho
seria não, é a tradução para o português. Então, eu vou ler primeiramente a palavra numerada, a falsa cognata, e repito, nenhuma delas tem o mesmo significado do português. São palavras que enganam. E aí a gente vai saber o significado depois que eu terminar de fazer a primeira leitura da falsa cognata. Então, ó, número 1, né? Abono. 2, acordar-se. 3, apelido. 4, beca. 5, berro. 6, borrar. 7, brinco. 8, cachorro. 9, cinta. 10, contestar. 11, cubiertos. 12, coelho. 13, embaraçada. Essa aqui vocês conhecem, embaraçada. 14, escova. 15, exquisito. Aqui também vocês conhecem, exquisito. 16, graça. 17, jubilación. 18, ladrillo. 19, largo. 20, oficina. 21, pegar. 22, pelado. 23, polvo. 24, presunto. 25, presupuesto. 26, manco. 27, rubio. 28, salsa. 29, vaso. E 30, surdo. Bora descobrir o significado? Quem vai mandar é ali a coluna do português. Então, ó, a primeira palavra que aparece aqui em português é agrião. Sabe como é que fala agrião em espanhol? Berro. A palavra de número 5, ó. Berro. Em espanhol não é de berrar, não. É agrião. Agrião é uma hortaliça, né? É uma plantinha, tipo, como se come uma rúcula. O pessoal come em salada, coloca no cozido, faz xarope. Xarope de mel e agrião. Diz que é um excelente expectorante. Em espanhol, agrião chama berro. Gostoso em espanhol é exquisito, a palavra de que a gente já sabia. Outra forma de dizer gostoso em espanhol é rico, rico, rica. Esta comida está muito rica, né? Fita em espanhol se diz cinta, a palavra de número 9, cinta. Orçamento em espanhol é pressuposto. A palavra de número 25, pressuposto. Vassoura em espanhol se diz escova. Número 14, tá vendo? Ó, escova em espanhol significa vassoura, escova. Olha, uma falsa cognata bem conhecida em espanhol, apelido, significa sobrenome. A palavra de número 3, apelido, é sobrenome. Nome e sobrenome, né? Em espanhol, nombre e apelido. Nombre e apelido. Pressuposto, em espanhol se diz presunto. Tá vendo a palavra 24? Presunto. É como se fala pressuposto em espanhol. Pressuposto, suposto. Suposto de supor. Então, presunto. Talheres em espanhol se diz cubierto. A palavra de número 11, cubiertos. Los cubiertos, talheres. Filhote em espanhol, vocês aprenderam como é que fala ainda agora, não aprenderam? Lembra no primeiro slide? Como é que é? Cachorro.
Não é cachorro, não, é cachorro. Tem que pronunciar direitinho. Cachorro, né? Ah, aposentadoria em espanhol é jubilación. 17. Pó em espanhol é polvo. Então a palavra 23, polvo, significa pó, poeira. Vinte e três, né? Adubo ou fiança, abono. A palavra de número 1. Abono, abono em espanhol é adubo, adubo de planta ou fiança. Ladrilho, ó, 18. Ladrilho em português é um tijolinho, né? Em espanhol é tijolo. 21. Pegar, em espanhol, pegar significa bater em algo, bater em alguém, ou então colar com cola. Pegar é bater ou colar. Maneta, em espanhol, manco. 26. A palavra de número 16, graça, em espanhol significa gordura, banha, graça. Contestar, a palavra de número 10, contestar significa responder. Acordar, acordar, acordar-se significa lembrar, lembrar-se. Canhoto, sabe como é que fala canhoto em espanhol? Surdo. Surdo em espanhol não é problema de audição, é canhoto. Palavra de número 27, rúbio. Loiro, rúbio, rúbia. Loiro, loira. Largo, a palavra de número 19, quer dizer comprido. Beca, a palavra de número 4, bolsa de estudos, beca. Coelho, a palavra de número 12, ó, coelho, pescoço. Copo em espanhol vocês viram ainda agora. Como é que fala copo? Baço, número 29. Escritório em espanhol é oficina. A palavra oficina significa escritório. Embaraçada, a palavra de número 13. Embaraçada vocês acabaram de ver. Grávida. Palavra de número 6, borrar. Borrar em espanhol é apagar. Palavra de número 28, salsa. Significa molho. Pelado em espanhol, pelado, careca. E brinco, a palavra de número 7, brinco, é pulo. Brincar em espanhol significa pular. Brincar, pular, tá? Então eu vou apagar aqui o que eu risquei. Opa. Para vocês fazerem o print direitinho. É legal ter essa listinha, porque a gente vai fazer prova sobre esse assunto. Vai lá para a prova, para a última prova. Eu vou destacar aqui aquelas palavras que eu considero assim, olha, isso aqui é vocabulário básico, tá? Ó, acordar, lembrar, apelido, que é sobrenome, borrar, que é apagar, cachorro, contestar, que é responder, cubiertos, talheres, embaraçada, coelho, escova, exquisito, quase tudo, né? Graça, largo, que é longo, oficina, pegar, que é bater, pelado, que é careca, polvo, que é pó, rúbio, salsa, baço. Né? Eu risquei assim, essas palavras que eu risquei, elas são assim,
do cotidiano. Elas aparecem aí, vivem aparecendo, tá? Eu vou contar só um minutinho para vocês fazerem print, quem estiver fazendo print, que é interessante você ter esse material, tá bom? Então, a gente vai marcar, vou marcar um minuto para vocês, um minuto. Ok. E aí a gente vai para as questões, aquelas questõezinhas modelo quiz. Vocês lembram que a gente sempre faz questão modelo quiz? Aquelas questões que eu faço no final do conteúdo. O enunciado aqui é o mesmo. Marca a opção que melhor completa a frase abaixo, observando o uso das heterosemânticas. Então, prestando atenção no uso das falsas cognatas, né? Veja só como é que funciona. Eu vou responder essas aqui. Pergunta, né? Que te parece? Em espanhol, que te parece? É tipo assim, qual a sua opinião? O que é que você acha? Então, que te parece se salimos para comer unas? Se salimos para comer unas. Ó, a gente tem que ser esperto, ó. Unas é um artigo feminino. Então, essa palavra berros, que é masculino, já não serve, né? Vamos lá. Copas quer dizer taças. Uma taça de vinho, uma copa de vinho. Duas taças de vinho, dos copas de vinho. Tapas quer dizer tirar gosto. É a resposta, né? Que te parece se salimos para comer umas tapas? Então, letra B, tapas. Questão de marcar o que vale ao X, né? Eu estou escrevendo aqui dentro só para enfeitar, mas é o X ali. Aí, ó, na letra C tem taças, com Z. O Z tem som de S. Taça, em espanhol, quer dizer xícara. Então, na letra C, taças quer dizer xícara. Ninguém come xícara, né? Berro é agrião, não dá certo ali, porque é masculino. Aqui o artigo é feminino, né? Agrião a gente come, mas unas, berros, não concorda. E a palavra de número, aliás, da letra E, cola, tá no plural, colas, quer dizer fila. Em espanhol, cola quer dizer fila. Ou então cauda, a cauda do bicho, a cauda do cachorro, a cauda do gato, o rabo, né, minha gente? O rabo do gato, o rabo do cachorro, em espanhol chama cola. Ou então fila, fila indiana. Ó, bora fazer fila, entra na fila, chama cola. A ser cola, né? Né? A ser cola, fazer fila, tá? Cola. Então, tudo falsa cognata. Espera aí. Eu vou apagar essas setinhas. Vou repetir, tá? Copa, letra A, taça. Tapas, tira gosto. Taça, xícara. Berro, agrião. E cola, fila. Aí a questão de número 3 é com vocês. Vamos marcar um minuto, Yara. Um minuto para vocês acharem resposta.
Ok. Resposta, qual é a resposta, pessoal? Ó, lá que tapa quer dizer tirar gosto. Copa é taça. Taça, xícara. Berro, agrião. Responde a letra E, cola. Significa fila. La cola del banco estava interminável. Cola, letra E. Essa é a terceira questão. Responde a letra E. Questão 4. Isso, muito bem. Essa questão 4, cuidado com ela, porque tem aí meio que uma pegadinha, digamos assim, tá? A palavra helado que aparece ali é sorvete. Para ser falsa cognata, é, não pode ter o mesmo significado do português, né? Vamos arriscar. Vou marcar 1 minuto. 1 minuto. Pronto, pronto, pessoal de Palmeira. Era isso que eu queria falar. Vamos lá. Estamos trabalhando força cognata, né? Então, deixa eu falar para vocês. Taça significa xícara. Berro, agrião. Tapa, tira gosto. Essa palavra postre é como se fala sobremesa em espanhol, postre. Agora você sabe como é que fala sobremesa em espanhol, postre. Depois do almuerzo, puedes pedir helado de postre. Depois do almoço, você pode pedir sorvete de sobremesa. Aí você fala, ah, mas essa palavra não é falsa cognata, porque não tem ela em português? Tem razão. A falsa cognata aqui é a letra A. Essa palavra sobremesa, que não serve para aquela frase. Por isso que eu falo, tem uma pegadinha aí, ó. Sobremesa. Sabe o que significa sobremesa em espanhol? Bate-papo após as refeições. Como assim? Explico. Quem fala espanhol, geralmente, é... almoça com tranquilidade. As pessoas sentam, servem a comida, come. Para quem fala espanhol, a hora do almoço é um negócio sagrado. E eu acho que eles têm razão, viu? E aí depois ficam um pouco na mesa, sentado, conversando, tomando ali um cafezinho, curtindo ele postre, a sobremesa. Então esse momento de ficar literalmente na mesa, eles chamam de sobremesa. Esse espacinho de tempo que você fica ali, refeição. Entendeu? Então, nessa questão, eu apresento uma nova falsa cognata. Qual é ela? Sobremesa. Às vezes, né, Marivânia? E aí, ó, você aprendeu como é que fala sobremesa em espanhol, né? Postre. Um helado, que é um sorvete, um chocolate, um pudim, uma fruta. Tem gente que gosta de sobremesa, né? Fruta de sobremesa. Não tem muita graça não, mas enfim. É, vale, né? Número 5. Vamos tentar fazer essa também? Ah,
Tentem fazer por eliminação e pelas palavras que vocês conhecem, tá? 1 minuto. Bom, em la escuela, a frase, né? En la escuela hubo, houve de arte muito interessante. Deixa eu dizer para vocês. Ó, a palavra escenário quer dizer palco. Escenário, palco. Palco é camarote. Carniceria, açougue. Oficina, escritório. E talher, oficina. Então, a resposta é a letra A, para dizer que na escola teve uma oficina de arte. Então, en la escuela hubo taller de arte muy interesante, tá? Então, é a letra A, beleza? Na letra B, oficina e escritório, falsa cognata. Vou repetir. Talher, na letra A, oficina. Talher de arte, talher mecânico. Oficina, na letra B, escritório. Carniceria, olha que palavra estranha, é açougue em espanhol. Palco, camarote. E escenário, na letra E, é que é palco. E a gente vai chegando ao final de mais uma aula. Termina aqui para vocês, vão para casa, né? Mas a gente continua aqui gravando a continuação dessa aula. E eu continuo daqui. Tem a questão 5, eu vou ali para a questão 6, tá? Continua esse assunto na aula que fica gravada para vocês, tá? Valeu pela presença, obrigado pela atenção, pessoal das cidades, Marivânia no YouTube, Palmeira, Queimada Nova, São Lourenço, São Pedro. Muito boas noites, chicos, chicas. Muchas gracias.